E fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Frustrado Games. E hoje, pessoal, hoje a gente vai analisar o que seria um Saiyajin no Omnitrix. E bora pro vídeo. Galera, primeiro eu tenho que ressaltar a vocês que esse vídeo não vai basicamente explicar como será um Saiyajin Supremo, no caso uma forma suprema de um Saiyajin, que são mil anos teóricos no pior, milhares de anos teóricos no pior cenário possível. E sim, vai explicar como será, como seria ou como será, ou, na verdade será não, porque são séries diferentes. Mas como seria um Saiyajin no Omnitrix, a raça Saiyajin no ápice da espécie no Omnitrix. Bem, galera, sem mais delongas, a gente vai vamos falar sobre como seria a raça Saiyajin no Omnitrix. Bem, os Saiyajins, no caso, eles surgiram realmente no planeta Sadala, que não é o do universo 6, obviamente é do universo 7 que eu estou falando. Também existe o planeta Sadala que não virou Vegeta, porque no universo 7, Vegeta apareceu, o Rei Vegeta no caso, apareceu há muito tempo, depois que os Saiyajins colonizaram o planeta Sadala, que antes habitava também os Tsufrudins. E lá houve uma guerra e os Saiyajins ganharam, né? Depois de atingir a Formosaram na lua cheia. Quando houve a lua cheia, eles despertaram a Formosaram, o macaco gigante. E assim tiveram vantagem no campo de batalha, assim colonizando Sadala. Assim, o planeta ficou totalmente a, do, a domínio deles, dos Saiyajins. Bem, pessoal, se o Omnitrix escaneasse um Saiyajin, seja por toque, como o do clássico, que seria um pouco até mais difícil de escanear, porque imagine se o Ben lutasse com um Saiyajin, mais óbvio que ele não ia ficar na forma base, ele ia usar outros aliens, mas o Saiyajin é difícil de lidar. Então ele teria que usar aliens um pouco mais fortes. Bem, pessoal, aí se fosse pelo meio do recalibrado, que é escaneamento, o Super Omnitrix que utiliza o escaneamento, a função scanner, o Omnitrix definitivo, que é o do mais poderoso, entre aspas, sem função evolutiva, ambos teriam versões diferentes de Saiyajins. Claro, todos no ápice da espécie. No caso, o não seria o Goku que ia aparecer como o alienígena escolhível, porque, entre aspas, Goku não é o ápice da espécie, e sim um Saiyajin que treinou para atingir novos níveis de poder. E sim, pessoal, eu vou começar a abordar a questão de transformações. O Ben não teria logo acesso às transformações, mas vocês devem estar se perguntando, mas Frieza, é, como assim o Ben não teria logo acesso às transformações de Super Saiyajin e etc? Bem, pessoal, as transformações se adquirem com treinamento. Obviamente que o Ben ia utilizar mais essa transformação de Saiyajin, o Alien Saiyajin, provavelmente com frequência, porque ele seria forte, sim, mas não seria tipo o Broly da vida, transformando-se. Não, provavelmente existiria. Há essa teoria. Eu vou separar em teorias e partes. Bem, o Saiyajin não seria basicamente um Broly da vida. Seria basicamente o Saiyajin de classe alta. No caso, seria o ápice da espécie, o Saiyajin mais forte da espécie Saiyajin. Mas não no sentido de poder de luta, e sim em melhores condições. No caso, em saúde. Porque esse é o intuito. O Omnitrix ele absorve o alienígena para o banco de dados. Aí ele faz meio que uma varredura e transforma esse alienígena no ápice da espécie. A gente vê exemplos disso na série. Exemplo bem disso é a raça condutoide. O Omnitrix escaneou, né, o Bullfrog, e o Bullfrog é o ápice da espécie. A gente vê que ele é todo shapeado, não é magricelo que nem aqueles alienígenas condutoides, que são todos magricelos, parece um monte de sapo magricelo, segurando armas. E a gente vê lá o episódio. O Ben ele se adaptou muito bem com aquele alien. O alien é bem adaptável, bem forte. E a gente vê isso. Significa que o Saiyajin seria basicamente. Ele não seria fraco, obviamente, isso é óbvio.
E ele seria basicamente o Saiyajin da Super Elite, ele seria forte, que nem Vegeta, logo no início da saga Saiyajin. Ele seria, quando a gente vê, por exemplo, Saiyajins que nascem com um poder de luta grande, mas eles não se transformam nem nada, eles só têm um poder de luta grande e tá na classe média ou na classe alta. Bem, esses Saiyajins, eles não treinam. Então, como ele não veio treinado, né, ele não treinou ainda, esse Saiyajin não treinou, né, logo a primeira vez, as primeiras vezes, esse Saiyajin ele, basicamente ele iria se adaptando através da luta, né? Basicamente, e quanto mais o Ben treinasse ele, como ele faz, igual ele faz com o Diamante e outros aliens, ele ia se adaptando com o tempo. Bem, pessoal, aí assim o Ben ia despertando novas transformações e, consequentemente, até mesmo podendo alcançar até mesmo o instinto superior, se tiver um treinamento decente, obviamente, com seres no nível do Whis, né? Do Whis, do Bills. Sendo o Saiyajin no ápice da espécie, no caso o Alien Saiyajin, ele iria se adaptar aos combates. Provavelmente, com treinamento, o Ben já alcançaria outras marcas de poderes de luta. Exemplo, vamos supor que esse Saiyajin ele viria no nível de poder de 15.000 ou de 10.000. Ele iria sucessivamente aumentando, já que é o ápice da espécie, seria basicamente como o Freeza. Se o Freeza treinar muito tempo, no caso, por um período de meses e anos, a gente vê o resultado. Ele alcança a forma dourada. E basicamente se aplica esse Saiyajin, porque é um prodígio, ele já nasceu prodígio. No caso, com um melhor DNA apto a mudanças e adaptabilidade. No caso, com um bom treinamento, seria basicamente como Gohan. Ele teria a vantagem de, com pouco treinamento, conseguir novas formas, poderes e etc. E bem, pessoal, aqui vai estar mostrando, né, as imagens de como seria a raça Saiyajin no Omnitrix, como seria esse Alien Saiyajin e entre aspas, como seria em cada versão, do Omnitrix clássico até o Omnitrix definitivo. Vai ter o Omnitrix recalibrado, o Super Omnitrix, na verdade o Super Omnitrix não, porque o Super Omnitrix é basicamente quase como um modelo recalibrado, só que inferior, no sentido de funcionalidade e bugs. Então, certos aliens, por exemplo, no recalibrado e no Super Omnitrix ficam sem roupa, por exemplo, o cromático. Todos os aliens não têm, entre aspas, roupa, o uniforme que o Ben usa, no caso. Só se o Ben mexer na configuração, aí sim adaptaria o Saiyajin com outra roupa, esse alien Saiyajin. Bem, isso também depende se o Omnitrix não fizer uma cópia genética do Alien, no caso, né? Por exemplo, se o Ben chegar no Goku e escanear o Goku. O Omnitrix, se tiver configurado para ter roupas ou automaticamente cópia genética, o Omnitrix vai copiar exatamente como é o Goku. Por exemplo, o Super Omnitrix ele já copiou o Ampere, que é um anfíbio agora, né? O Omnitrix está com a falha, deu interferência. Então, quando ele absorveu o Dread lá, né? Dread não, como é mesmo? É o nome do alienígena lá, de Andrômeda, um dos aliens de Andrômeda. Bem, quando ele absorveu a raça do, do anfíbio, que é o Ampere, né? Aquele alien lá, que eu chamo de Ampere, né? Porque ficou muito massa aquele nome também, mas é o nome da raça. Aquele alien de choque dos aliens de Andrômeda. Bem, o Ben, ele basicamente fez uma cópia genética. O Omnitrix fez a cópia genética e assim a transformação assimilou como seria basicamente o próprio carinha lá, né, que lutou com o Ben. Bem, aí, pessoal, pro Ben conseguir o Super Saiyajin, no caso, transformado no Alien Saiyajin, ele teria que ter os requisitos para alcançar a forma de Super Saiyajin. Ele teria que treinar muito, né? Porque 15.000 ou a quantidade necessária que está ali de células S não seria o suficiente para o Ben se transformar. Ele só teria um grande aumento de Ki, teria vários upgrades, né? Obviamente. E também, como é mesmo, ele seria bem forte, mas não estaria no nível de um Super Saiyajin ainda. Ele não teria células S suficiente. Ah, mas vocês devem estar se perguntando, mas Freeza, isso tem nada a ver. O Goku pequeno, ou o Goku mesmo, ele alcançou o Super Saiyajin, Gohan, o Goten mesmo, ele alcançou rapidinho o Super Saiyajin. Pessoal, isso são casos à parte. O Goten é um híbrido,
Ah, mas Freeza, o Saiyajin é no ápice da espécie, você acabou de explicar que ele teria essa mesma adaptabilidade ou semelhante a isso. Pessoal, seguinte, o Ben não iria se transformar no Saiyajin com as células S já pré-definidas, com um excesso. Ele teria que treinar um pouco mais, ele teria que, basicamente, ter o requisito de ter um bom coração, ele teria, basicamente, que concentrar essas células S, que basicamente as células S que fazem o Saiyajin se transformar em Super Saiyajin, atingir a super forma. E as outras transformações dependeria do bem. Se ele treinasse com Sage no nível do Whis, com outros mestres, no caso, né? Ele conseguiria adaptar para Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, Super Saiyajin God, Super Saiyajin Blue. Seria ótimo que ele treinasse com Goku para alcançar essas transformações. Como isso aqui é um cenário mais natural, não tem muito, como é mesmo, esse contexto aí de seres no mesmo patamar, então bem provavelmente ele teria um aumento, né? Quase alcançando o Super Saiyajin. Se fosse, por exemplo, na história em si, um Saiyajin contra, por exemplo, o Diago lá, que é o último vilão lá de Supremacia, aí sim, provavelmente o Ben poderia até mesmo alcançar novas transformações com essa com esse Alien Saiyajin, que não sei o nome que o Ben daria, né? Mas provavelmente em fanfics aí como Terror's Day, como é mesmo, 5 anos depois, né? Ou Ben 10 de volta. Basicamente, tem um contexto da raça Saiyajin, que tem um Alien Saiyajin e a gente vê isso na fanfic, no caso. Bem, pessoal, basicamente esse foi o vídeo, né? Sobre a forma suprema, eu irei retratar em outro vídeo, né? A transformação suprema da raça Saiyajin. E basicamente, eu vou dar uma sinopse aqui bem rapidinha, um resumo, bem devagarinho, né? Bem uma pincelada mesmo. O Saiyajin Supremo não seria uma transformação, não seria. Quando eu digo transformação, é no sentido de não seria um tipo um Super Saiyajin, um, um instinto superior. Ele basicamente seria a definição de anos, milhões de anos teóricos no pior cenário possível. Então, esse Saiyajin se adaptaria, é, quase que nem o Broly, né? Ele teria esse conceito, ele seria bem mais parrudo, ele seria forte, ele teria mais pelos, né? Ele seria basicamente que nem o Super Saiyajin 4. Ele seria basicamente, no caso, ele seria um ancestral, ele teria um ancestral comum, né? Obviamente. Ele seria como um Homo sapiens evoluído, ele seria quase isso, mas não Saiyajin. E seria, obviamente, centenas, milhões, bilhões, bilhões de vezes mais forte que uma raça humana, né? Obviamente, ele seria que nem um Super Saiyajin 4 primitivo, né? Ele seria bem forte, ele teria um poder de luta avassalador, porque já é o ápice da espécie na forma suprema. É por isso que muitas pessoas dizem, ah, mas não existe esse negócio de ápice da espécie. Porque o conceito da forma suprema, até isso aí é bem surpreendente, porque é o ápice da espécie na forma suprema. Isso já é surpreendente. Então imagina, um cara normal, por exemplo, um cara normal, um alien normal, virando supremo. Ele basicamente quase seria o ápice da espécie, né? Ele não seria a forma suprema no ápice da espécie, ele seria só ele mesmo na forma suprema. Então não teria tanta mudança como o ápice da espécie. Basicamente isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e todas as notificações para não perder conteúdo. Eu estava bem ansioso aqui, bem nervoso porque faz tempo que eu não falo tanto. Eu uso o gravador de voz, né, para fazer meus vídeos. Eu vi pessoas também ranteando aí, sendo hunters, nos meus vídeos, né, alguns aí, principalmente aquele da minha teoria que eu fiz do Kaioshin, né? O Goku, o destruidor de Kaioshins. E pessoal, assim, isso não vai me afetar. Eu vou continuar com o meu canal à vontade. Às vezes eu faço vídeo quando eu tenho tempo e quando eu tô inspirado, né? Obviamente, eu sei que a inspiração às vezes tem limites, mas eu sei muito bem que basicamente é isso. Tem que sempre correr atrás de seus sonhos, sempre perseverar, né? Sempre estar ali
fazendo os vídeos e mantendo sua essência. Eu não posso fazer vários conteúdos que não mantêm minha essência do que eu quero fazer no canal, o que eu quero propor pro canal. Ah, Freeza, mas você abandonou muitas fanfics aí, seus projetos. Eu não abandonei. Eu só não tenho material suficiente. Exemplo, não tenho os materiais suficientes para fazer. Exemplo, a gravação lá do Coelho Dourado, né? Que basicamente o Coelho Dourado no mundo de ReZero é bem trabalhoso fazer no celular e com aplicativos michurucas. Eu preciso de um aplicativo que tenha um pouco mais de qualidade, porque eu demoro dias ou um dia todinho só para fazer falas desses personagens e adaptá-las, porque muitas ficam confusas por causa justamente disso, da pressa. Eu não posso fazer algo apressado. Pessoal, é isso aí, não se esqueça de compartilhar. E eu vou continuar com o canal. E quem gosta de rantear pode ficar ranteando. Eu levo isso como crítica construtiva. É isso aí, pessoal. Tchau!